Oi gente, beleza? Agora a gente vai desenvolver então a aula do módulo 8 da frente 3 do extensivo da manhã. Vamos lá? E agora a gente vai introduzir um elemento novo, um componente novo do circuito, e é um componente muito importante. Sem esse componente o circuito não funciona. A gente vai olhar o gerador. O que é o gerador? O gerador é o elemento do circuito que pega energia não elétrica e transforma em energia elétrica. O gerador é o elemento que fornece tensão para o circuito, fornece energia para o circuito e fornece tensão e energia para que a corrente possa existir. Quem é gerador? Se você tiver que pensar um gerador, imaginar um gerador, pensa numa pilha. Tá? Uma pilha, Halvac, Vered, Duracell, uma pilha. Tá? Uma pilha é um tipo de gerador. Ou então, bateria de carro, também é gerador. Bateria de celular, outro exemplo de gerador. Esses três exemplos que eu dei para você são chamados geradores eletroquímicos. Por quê? Dentro da pilha, dentro da bateria, ocorrem reações químicas. As reações químicas liberam energia química e a energia química vira energia elétrica. Então o gerador é o elemento que transforma energia não elétrica em energia elétrica. Você tem que imaginar um gerador, pensa numa pilha, pensa numa bateria. Símbolo do gerador, isso aqui, ó, isso aqui é uma bateria de celular, tá legal? Todo gerador, toda bateria, toda pilha tem dois polos. A barra menor é sempre o polo negativo, a barra maior é o polo positivo. Então a barrinha é sempre menos, barrona é sempre mais. Todo gerador tem uma força eletromotriz. Cuidado com esse nome, força eletromotriz não é uma força. Força no sentido de puxão, empurrão. Força eletromotriz é uma tensão, são volts. A força eletromotriz é a tensão total que o gerador gera. É a quantidade total de volts que o gerador consegue produzir. Tá certo? Então, por exemplo, quanto é a força eletromotriz da pilha AA, a pilha comum? 1,5 V. Quanto é a força eletromotriz de bateria de carro? 12 volts. Então, força eletromotriz é a tensão total que o gerador consegue gerar. E todo gerador, né, a pilha, a bateria, uma coisa, coisas têm resistência. Todo gerador tem uma resistência interna, R. R é a resistência interna do gerador. Bons geradores têm uma resistência interna pequenininha. Um gerador ideal, perfeito, teria a resistência interna zero. Tudo bem? Então, o que me interessa da bateria? A força eletromotriz e a resistência interna. Vou ligar o gerador no circuito, vou colocar a pilha no controle remoto, vou ligar a bateria no carro. Aí o gerador faz o que os geradores fazem, que é o quê? Fornecer tensão. Então, U é a tensão que a bateria me fornece. U é a quantidade de volts que eu consigo tirar da bateria. E é a tensão total que a bateria gera. Tudo bem? Quando você liga o gerador no circuito, começa a passar uma corrente. Lembra? A corrente sempre brota do polo positivo do gerador. A corrente sempre vai sair do polo positivo do gerador. Tá legal? Quanto de tensão o gerador fornece para o circuito? O gerador fornece tudo que ele gera. Tudo que o gerador fizer, ele fornece para o circuito. Quem é tudo que o gerador gera? A força eletromotriz. Então, U é a tensão que o gerador vai fornecer para o circuito. É a tensão que você tira do circuito. Quanto de tensão você tira do gerador? Tudo que ele gera, a força eletromotriz, menos o que o gerador gasta com quem? Com ele mesmo. Para quê? Para vencer a sua resistência interna. Então, uma parte da tensão que a bateria gera, você não tem acesso a ela. Por quê? Essa tensão, parte dela vai ser usada para vencer a própria resistência, a resistência interna do gerador. Isso aqui é a equação do gerador, da bateria e da pilha. Tá? Sempre que aparecer um elemento novo, a gente constrói a curva característica. E que é curva característica em eletrodinâmica? É um gráfico, tem a tensão na ordenada, a corrente na abscissa. Então vamos olhar isso aqui do ponto de vista de um matemático. Vamos esboçar o gráfico dessa função. U é função de I. Se I for igual a zero, R vezes zero é zero, E menos zero é E. Ou seja, quando I é igual a zero, a tensão é a própria força eletromotriz. Traduzindo, o gráfico cruza o eixo das tensões na força eletromotriz. Que mais? Quando o expoente não está explícito, é uma função do primeiro grau. Isso aqui é uma função do primeiro grau. O gráfico da função do primeiro grau é uma reta inclinada. Como isso aqui é um valor negativo, é uma reta decrescente. Esse pontinho aqui também é um pontinho importante do gráfico. Esse pontinho indica o valor de uma certa corrente. Aliás, essa corrente faz a tensão fornecida ser zero. Como é que chama aquela situação peculiar em que a tensão
no elemento E0, onde não há diferença de potencial nas extremidades do componente. Quando não há diferença de potencial, o componente está ligado em potenciais iguais a A, B, B, C, C. Como é que chama a situação? Curto-circuito. Isso aqui é a corrente que bota o gerador em curto-circuito. Corrente de curto-circuito da bateria. É fácil de entender. Ó, isso aqui é uma conta de menos, certo? Conta de menos. Você está tirando. A corrente de curto-circuito é uma corrente tão grande, mas tão grande, que se passar a corrente de curto-circuito no gerador, toda a tensão que o gerador gera, ele gasta com ele mesmo. Aonde? Na resistência interna. Ora, se tudo que eu gero, eu gasto comigo mesmo, quanto é que sobra para dar para alguém? Nada. A bateria tem curto-circuito. Como que eu acho a corrente de curto-circuito? Fácil. É só fazer U igual a quanto? Igual a zero. Se você fizer isso, você vai descobrir que a corrente de curto-circuito de uma bateria e do gerador é E sobre R. E isso aqui é um problema na prática pelo seguinte. Eu insisti na aula sobre curto-circuito, eu insisti com vocês o seguinte. Se você colocar alguma coisa em curto-circuito, a coisa que está em curto-circuito, ela não tem corrente passando naquele componente. O componente desliga. Não pega fogo, não explode, não acontece nada. Colocar um elemento em curto-circuito significa que aquele elemento não está mais sujeito a uma diferença de potencial. Não tem tensão, não tem corrente desliga. A exceção à regra é o gerador. O gerador é o único componente do circuito que, se estiver em curto-circuito, ali tem corrente sim. E tem muita corrente, corrente demais. A maior corrente que pode passar num gerador é a corrente de curto-circuito. Então, bateria em curto-circuito, ela pode superaquecer, porque passa corrente demais. Bateria em curto-circuito, ela pode pegar fogo. Então, o gerador é o único caso de curto-circuito em que você vai ter o curto-circuito, o gerador não vai fornecer tensão para ninguém, porque ele vai usar toda a tensão que ele gera com ele mesmo. Isso vai gerar uma corrente muito alta no gerador, e o gerador pode entrar em curto-circuito, ele pode superaquecer. Não coloque bateria em curto-circuito, tá legal? Então, ó, questãozinha 1 facinho, ó. Ele fala que é uma bateria. Então, isso aqui é a curva característica de uma bateria de um gerador. Ele quer saber a força eletromotriz e a resistência interna da bateria. Gente, não tem que fazer conta nenhuma. É só você olhar para o gráfico. Do gráfico, eu sei que isso aqui, ó, é a força eletromotriz. A força eletromotriz é onde a reta cruza o eixo das tensões. Então, direto, da simples leitura do gráfico, não tem que fazer conta nenhuma, não tem que usar fórmula nenhuma, é só olhar o gráfico. A força eletromotriz é 12 volts. O outro ponto importante do gráfico é aqui, ó, a corrente de curto-circuito, que aqui é 4 amperes. Como é que a gente acha a corrente de curto-circuito na bateria? E sobre R. O E é 12, certo? E a corrente de curto-circuito é 4. Sobe o R e desce o 4, 12 por 4, você acha a resistência interna, 3 ohms. Então a força eletromotriz é de 12 volts e a resistência interna é 3 ohms. Alternativa D de docinho. Certo? Tudo bem? Ó, mesmo gráfico. Se é um gerador, a curva característica, gráfico tensão corrente. Nota, na questão anterior, eu estou vendo onde a reta cruza o eixo das tensões e o eixo das correntes. Aqui eu não estou vendo. Na verdade, isso aqui é um problema de matemática. O examinador dá para a gente a reta, o gráfico aqui, tensão corrente, ele me dá a reta, e escrever a equação da reta, achar a equação da reta, vai possibilitar que a gente ache a equação do gerador. Porque isso aqui é a equação de uma reta. Ele me deu a reta no gráfico, eu vou já achar a equação. Achar a equação da reta é achar o valor do E, que para os matemáticos isso aqui seria o coeficiente linear da reta, e achar o R, que para os matemáticos é o coeficiente angular. Então, na verdade, isso é um plano de matemática. Dada a reta, acha a equação da reta, acha a função que constrói a reta. Para você determinar a função de uma reta, tem que ter 2 pontos distintos. Aqui tem, ó, 2 pontos. Como que você vai achar a função? Como é que você vai achar a equação da reta? Você acha do jeito que você quiser. Achando certo, fazendo do jeito certo, não importa. Você pode calcular a tangente do ângulo aqui, você pode fazer o ioiô michôchô, o que você quiser. Eu vou fazer assim, ó. Nesse pontinho aqui, ó. Quando a tensão é 24 volts, quando U é 24, o R é quanto? 4. O R é 4. Certo? Nesse pontinho, quando U é 12,
a corrente é 8. Ó, quando U é 12, a corrente é 8. Aí você achou duas equações com duas incógnitas, E e R. Resolva o sistema como você quiser. Isola um tema numa, leva na outra, do jeito que você quiser fazer. Fazendo certo, tudo bem. Eu vou fazer assim, eu vou subtrair uma da outra membro a membro. Quando eu fizer isso, o que vai acontecer? 24 menos 12 vai ficar 12. E menos E fica 0. Menos 4R, menos, cuidado com o sinal. Menos com menos fica mais. Menos 4R mais 8R dá 4R. Passo 4 dividindo e você achou R, 3 ohms. Tudo bem? Achamos a resistência interna do gerador. Como é que eu acho a força eletromotriz? Pega esse resultado, ou substituir na primeira ou na segunda, tanto faz. Vou substituir esse resultado, o R, vou substituir na primeira equação. Vai ficar 24, ó, 24 é igual a E, menos R, quanto é R? 3, está aqui, ó, menos 3 vezes 4. 3 vezes 4, 12. Passo menos para lá, fica mais. 12 com 24 vai dar 36 volts. Então, essa bateria tem uma força eletromotriz de 36 volts. É uma bateria de 36 volts. Tudo bem? Tranquilo? Voltar a fazer a 2. A diferença de potencial obtida nos terminais do gerador em circuito aberto. O que é o gerador em circuito aberto? Uma bateria em circuito aberto. É o seguinte, isso é jargão, tá? Gerador em circuito aberto ou gerador trabalhando no vazio. É a mesma coisa. Gerador em circuito aberto ou gerador trabalhando no vazio. O que é um circuito aberto? É um circuito desligado. Então, um gerador trabalhando em circuito aberto ou trabalhando no vazio é o seguinte, você foi lá e tirou o gerador do circuito. Vai no carro, solta os bornes da bateria, dos fios, e tira a bateria, põe em cima da bancada, tira a pilha de dentro do controle remoto. Quando você tira a bateria do circuito, ela está em circuito aberto, trabalhando no vazio. Gente, o gerador está desligado. Se o gerador está desligado, lembra, a tensão que ele fornece é E menos R e I. Se o gerador está desligado, o I é 0. Se I é 0, U é igual a E. Então, se você pegar a bateria, tirar a bateria do carro, deixar em cima da bancada da oficina, pegar um voltímetro, ligar nos bornes, nos polos da bateria, o voltímetro vai indicar a força eletromotriz da bateria, 12 volts. Você pegar a pilha, tirar a pilha de dentro do controle remoto da TV, desligar a pilha, pegar o voltímetro, ligar nos polos da pilha, o voltímetro vai indicar 1,5 volt. Tá certo? Então, a força eletromotriz dessa bateria é 12 volts. Aí ele pega essa bateria e põe em curto-circuito. Não faça isso, não coloque bateria em curto-circuito, mas ele fez. Quando a bateria tem curto-circuito, a corrente é 5 amperes. Isso aqui é a corrente de curto-circuito. Isso aqui é a corrente de curto-circuito de uma bateria, você faz como? E sobre R. A corrente de curto é 5, o E é 12, vai achar o R. Sobe o R, desce o 5, 12 por 5, 2,4 ohms. Essa é a resistência interna da nossa bateria. Tudo bem? Beleza? E a 3. Para determinar a resistência R de uma pilha de força eletromotriz E ou Epsilon, sei lá, E ou Epsilon 1,5 volt, então isso aqui vale 1,5 volt, um estudante monta o circuito abaixo. Ele utiliza um resistor de resistência R, um voltímetro V e um amperímetro A. O voltímetro está aqui e aqui está o amperímetro. Com a chave na posição 1, essa chave pode estar na posição 1, posição 2 ou desligada. O voltímetro e o amperímetro fornecem, respectivamente, as leituras de 1,45 volt e meio ampere. Considerando-se o voltímetro e o amperímetro como sendo ideais e a resistência dos fios conectores desprezível, calcule a resistência R da pilha. Bom, põe a chave em 1, certo? Com a chave em 1, a corrente sai do gerador do polo positivo. A corrente sai do gerador, chega nesse nó, aqui está aberto, aqui não passa a corrente desce aqui pelo R. Tudo bem? Vamos marcar os pontos? Marcar os pontos é sempre bom, organiza o circuito, organiza o meu raciocínio. O voltímetro está ligado entre os pontos A e B. Só que os pontos A e B são os extremos, são os bornes da bateria. Olha, o voltímetro mede a tensão que a bateria fornece. Mas se aqui é A, aqui é A, aqui é B, então aqui é B.
Opa, o voltímetro também mede a tensão aonde? No resistor. Tá certo? Tá bom. U é igual a E menos R em I. Qual é a tensão que o voltímetro está marcando? 1,45. Qual é a corrente que está passando? Meio ampere. E quanto que é o E? 1,5 volt. Ué, por que a bateria só fornece 1,45 volt se ela gera 1,5 volt? Porque parte da tensão ela gastou com quem? Com a resistência interna dela. Então substituir tensão nos terminais da bateria, 1,45. Está aqui, ó. Força eletromotriz, está aqui, 1,5 volt. Menos R e a corrente meio ampere. Fazendo a continha, passa 1,5 para lá, 1,45 menos 1,5 é menos 0,05. Menos com menos fica mais, passa o meio dividindo, 0,05 dividido por meio vai dar 0,1. Essa é a resistência interna, 0,1 ohm. Calcule a resistência R. Gente, a mesma corrente que passou na bateria passou no resistor. E a tensão que o voltímetro mede também é a tensão do resistor. Sei U antes RI. A tensão é 1,45 e a corrente é 0,5. Passa o meio dividindo, 1,45 dividido por meio, 2,9 ohms. Pronto. Achei a resistência R do resistor. Certo? Quanto que vai indicar o voltímetro se a chave estiver aberta? Se a chave estiver aberta, o gerador está desligado. O gerador está trabalhando no vazio. A corrente que passa é zero. Quando o gerador trabalha no vazio, agora esse voltímetro, já que o resistor não está mais consumindo tensão, porque não tem corrente, a tensão que o voltímetro vai indicar é a própria força eletromotriz. Porque o R é zero. E que o R é zero? Porque a bateria está desligada. Não tem corrente. Então a tensão entre A e B agora é a própria força eletromotriz, que é 1,5 volt. A leitura do amperímetro do voltímetro quando a chave está em 2. Se a chave estiver em 2, olha, tem um caminho aqui sem resistência entre os pontos A e B. Se houver um caminho sem resistência entre dois pontos, os pontos ficam iguais. Quando você colocou a chave em 2, você colocou o gerador em curto-circuito. A corrente que passa é a corrente de curto-circuito. A corrente de curto-circuito, E sobre R. O E é 1,5, o R é 0,1. Achamos a corrente de curto-circuito. Uma baita corrente. E o voltímetro indica quanto? Gente, qual é a diferença de potencial agora entre A e A? Porque agora o voltímetro está ligado entre A e A, porque você fez um curto-circuito. Qual é a diferença? Ó, diferença entre A e A. A diferença de potencial entre A e A é quanto? Zero. Não tem diferença de potencial. Está em curto-circuito. Quando um elemento está em curto-circuito, no elemento não tem diferença de potencial. O gerador é o único caso em que você tem o curto-circuito no gerador, mas tem corrente. A corrente de curto-circuito. Certo? Tudo bem? Então tá. Essa então foi a aula de hoje. Continue estudando, continue vendo os vídeos. Nós vamos continuar publicando mais conteúdo para vocês não ficarem sem as aulas. Isso vai passar. Continue estudando, continue focado, continue focada e tudo vai acabar bem. Tá legal? Até o próximo vídeo. Um abraço.